Previamente em Caro Livros. A história gira em torno do Light Yagami e esse rapazinho entra em contato com o Shinigami, o grande rival do Light, que é o L. Ele é um detetive cujo nome e o rosto e a aparência não é revelado pra ninguém. Eu acho que talvez falte essa percepção de efemeridade de quem tá no poder, inclusive pro Light. Fique agora com a parte 2. Oi, eu sou a Carol Jack. E eu sou a Carol Will. E você está no Caro Livros, o podcast que lê mundos a fundo. Aqui no nosso podcast, a gente não vai apenas resenhar livros, a gente vai ler a realidade com a ajuda deles. A gente entrega a nossa idade quando a gente fala Raito, né? Porque isso é lá de 2000 e bolinha, né? Isso é lá de 2000 e bolinha. E aí a Jack falou uma hora sobre os fanboys, né? Do Kira. E a primeira vez que eu assisti o anime, eu li o mangá posteriormente, né? Eu vi primeiro o anime. Quando eu assisti, eu corri pro Orkut, olha a gente entregando a idade. Eu corri pro Orkut pra procurar as comunidades, né? Porque nas comunidades tinha aquelas trocas, tinha umas comunidades engraçadas. E eu simplesmente fiquei chocada, abismada com o tanto de fã que o Kira tinha. Gente, você tem demência? Você tá defendendo um cara que pode matar indiscriminadamente sem ser punido pela lei e que quer ser nosso soberano. Você tá entendendo? Você tá entendendo o nível aí? Aí essas pessoas do Orkut hoje votaram 17, né? São os adultos. Provavelmente, sim. Sabe? E eu fiquei chocada, gente. Não, a gente tem que ser Team Ellie. Não dá pra ser Team Kira. Tá doido? Não tem como. Mas as pessoas defendem muito ele. Mas dizem que essa coisa do fenômeno de rebanho, tipo assim, quando você tem um líder, eu vi isso em alguma coisa de psicologia, que é quando você tem um líder, um potencial, e aí esse líder faz você acreditar que seguir ele é a única boa opção, e que sem ele o rebanho não viveria, mas aí é um grande paradoxo, porque a bem da verdade é que o pastor de ovelhas não vive sem as ovelhas, mas as ovelhas vivem sem o pastor de ovelhas. Mas as ovelhas, se esquecerem que vivem sem o pastor, vão se tornar um rebanho bem construído. Então é bem isso, eu vi esse efeito, eu já ouvi falar na psicologia desse efeito. Quando você tem uma liderança forte, uma liderança sólida, digamos assim, é muito comum as pessoas abdicarem dos seus interesses individuais e começarem simplesmente a seguir aquela pessoa, porque aquela pessoa seria um modelo ideal de liderança. As pessoas se sentem seguras, dá aquela sensação de porto seguro, que talvez as pessoas por si só, individualmente, não tenham. Então eu não confio em mim mesmo e você me passa confiança. Então eu vou confiar em você. Eu vou deixar teu cargo decidir o que é melhor pra mim. Porque afinal de contas eu não confio na minha capacidade de discernir as coisas. Tem muito disso, né? Dizem que... Aí a pessoa que tá lá no cargo vai lá e fala: pula no precipício. Ué. Vamos aí. E eu lembro de já ter entrado em brigas assim, homéricas, por causa do Kira. Porque a pessoa jura de pé junto que o Kira tá certo, porque tem que eliminar aquelas pessoas. Aí eu olho pra pessoa e sempre faço essa pergunta: quem é você pra julgar a vida do outro? E se eu julgar que você merece a morte, e aí? Se for eu, Kira, você tá lascado, né? Mas é aquela história, quem diz assim, ó, bandido bom é bandido morto, é aquela pessoa que acha que ela nunca vai estar na posição de bandido. Aí quando essa pessoa vai lá na internet, fala alguma coisa, o pessoal cancela ela, o pessoal faz linchamento virtual, etc. Essa pessoa diz assim: isso é ditadura, não existe liberdade de expressão, é só a minha opinião, eu só tava querendo falar o que eu penso, é meu direito, não sei o quê. Só que é uma pessoa que o tempo todo ela tá com aquela política punitiva, né? Bandido bom é bandido morto, eu tenho o direito de dizer que você merece morrer porque você, na minha concepção, não atende aos critérios de um cidadão de bem, você é bandido. E quando ela é colocada na condição de alguém que infringiu alguma regra, seja uma regra formal ou não, ela se sente injustiçada e diz que as pessoas não têm o direito de julgar elas. Mas assim, é engraçado essa controvérsia, porque ela se acha no direito de julgar alguém à morte, mas ela não acha que os outros têm direito de julgar a opinião dela. Não estão falando de matar, estão falando só de dizer assim: você está errado, você falou uma merda. Que é uma coisa que absolutamente não vai tirar a capacidade dela de continuar vivendo.
Mas ela não consegue aceitar isso. Eu acho que isso já entra no que o Raito tem, que é o narcisismo. E eu acho que o narcisista, ele atrai outros narcisistas. E essa é uma teoria que eu acho que corrobora muito, você não precisa estudar muito para você ver que uma pessoa que se acha muito, uma pessoa que acha que ela tá acima de todos, ela atrai gente que pensa assim. E aí é aquela coisa que eu falei, de você transferir aquela identidade pro líder. Se o meu líder está acima de todos, e como eu apoio o líder, então eu estou acima também. O que é uma ilusão, porque você, Sara Inverno, foi parado lá no prisão domiciliar, e o bonito tá lá no Planalto, muito que bem pleno, né? Então é uma ilusão que se cria em cima do líder, e ao mesmo tempo, esse líder ele é magnético. Ele atrai pessoas que são semelhantes a ele e essas pessoas simplesmente abrem mão delas mesmas para fazer o que ele quer. E elas fazem o que ele quer achando que estão fazendo o que querem, o que é a pior parte. Tipo assim, eu tô atendendo um desejo seu, mas eu me convenço que esse é meu desejo também. Ainda que eu vá presa, ainda que eu vá parar na PF, mas e você fica lá, tudo bem, mas eu estou apoiando a causa. Sim, e não é só isso também, né? Porque qual é a parcela da população que vai ser mais julgada, que vai cometer mais crimes? Quem na maior parte das vezes vai ter a aparência de bandido? As minorias. E sim, exatamente. E aí a galera que diz isso, que bandido bom é bandido morto, na verdade elas querem dizer que elas nunca vão ser confundidas com um bandido. Ou que o estereótipo delas, a aparência delas, o status social delas nunca vai ser associado ao status de bandido. E que por isso elas estão meio que blindadas, o que não é mentira, porque de certa forma elas nunca vão ser condenadas como as minorias serão condenadas. A minha pergunta é, se elas acreditam que com ferro você fere, ferro você será ferido, ou seja, você pode julgar as pessoas à morte, por que elas não aceitam julgamento? É isso que eu quero dizer. Se é pra julgar, todos julgam. Inclusive, as pessoas que você não concorda vão te julgar também. Então, se você é uma pessoa que gosta de julgar os outros, tem que estar esperando pra receber julgamento. E é isso que eu acho que não bate aí nessa proposta. Porque quando essas pessoas julgam, é liberdade de expressão. Quando elas são julgadas, é ditadura. Ah, eu tô vivendo num planeta muito chato, onde agora todo mundo tem que pensar igual. Eu não entendo isso. Só é liberdade de expressão quando é você que tá falando? Conveniente, né? Esse tipo de pensamento. Sim, exatamente, porque você pode ter um certo e tem que ter um errado para ser o inimigo e todo mundo ter medo do inimigo e a galera poder se juntar contra esse inimigo. E aí isso me lembra muito o Watchmen, quando, por exemplo, eles estão... Vocês já assistiram Watchmen, o filme? Ou leram o quadrinho? Eu nunca vi o Watchmen. Eu assisti, mas não lembro de nada. Em Watchmen, depois da Segunda Guerra Mundial, né, eles estão meio que no período de Guerra Fria também, ali pelos anos 80. Só que uma terceira Guerra Mundial tá em iminência já, e aí não tem como impedir. O mundo meio que já tá resignado e eles já sabem que vai ter uma terceira guerra mundial e eles estão fazendo a contagem regressiva para o fim do mundo, que seria o conflito. E aí o que acontece? Um dos Watchmen, que é o Ozymandias, que seria o cara mais inteligente do mundo, no universo do quadrinho, ele bola um plano super intrincado que é incriminar o Dr. Manhattan por pequenos crimes assim, tipo matar uma pessoa por radiação, porque o Dr. Manhattan, ele é meio que um ser que ele é puro elétron, ele é feito de elétrons, e aí então ele consegue ficar gigante ou ficar minúsculo quando ele quiser, ele consegue andar na velocidade da luz, ele já não é mais humano. E aí, por ele não ser mais humano, ele não sente mais o pertencimento à Terra, ele não se sente mais como igual aos outros seres humanos. E aí o plano do Ozymandias é perfeito, porque como ele não se sente mais igual e ele pode passear pelo universo inteiro, porque ele não precisa respirar também, culpar ele por isso e dizer, não, o Dr. Manhattan, ele tá querendo dominar a Terra, tá querendo chamar os alienígenas pra cá, é perfeito. E aí eles arranjam um novo inimigo, e quando o mundo arranja um novo inimigo, o mundo todo se junta, e aí todo mundo vai contra esse inimigo. Só que aí tem outro fenômeno, que é, conforme tu vai tendo as características parecidas com o do inimigo, e tu não precisa ser igual ao inimigo, mas,
por exemplo, pô, tu gosta da mesma cor do meu inimigo, então tu deve ser também meu inimigo. E aí tudo que é associado a isso vai começando a parecer errado. E aí as pessoas vão julgando como errado. E aí, por exemplo, o Bolsonaro fez uma lista gigante de comunistas, quem é que era comunista ou não. E para ser comunista, só bastava discordar dele. E aí, então, ele foi meio que invalidando tudo que vinha dessas fontes. É meio que o mesmo processo. Por que a palavra de um está valendo e a palavra de outro não está valendo? Mas porque esse outro, ele é o inimigo, ele não toma decisões inteligentes, ele não toma decisões que devem ser levadas em consideração, porque senão eu posso estar errado. E ainda tem esse negócio de hoje ter uma resistência gigante ao debate. Ninguém consegue mais debater e conseguir elaborar um pensamento e aceitar que está errado e repensar. Mas aí também eu associo isso ao que a gente falou lá no início sobre hierarquia. Como assim eu vou querer que haja a possibilidade de uma coisa que ameaça a minha hierarquia estar certo? E aí é uma coisa que eu acho que é muito intrínseca, e eu acho que mesmo que as pessoas nem pensem sobre isso, eu acho que elas vão querer sim evitar que o direito delas, entre aspas, seja meio que limitado, em função de outras pessoas terem os direitos iguais também. Eu acho que isso tá falando, a gente já tem um retrato aqui no Brasil, tu falaste dessa coisa de que as pessoas estão tendo resistência ao debate, e aí a partir do momento que eu tenho uma ideologia, eu não consigo aceitar a possibilidade de que outra coisa que antagoniza a minha ideologia esteja certa, né? E aí a minha hierarquia vai ser abalada. E a gente falou assim, as pessoas, elas não pensam muito sobre isso, mas eu acho que a gente teve uma resposta de que inconscientemente as pessoas estão sim sentindo que a resistência ao debate e a polarização de ideias, ela já não é mais uma saída. Aliás, nunca foi, né? Mas eu acho que elas já sentiram que não é, porque a gente viu o resultado das eleições municipais aqui no Brasil. O bolsonarismo não foi eleito. Assim como também a extrema-esquerda também não foi. A gente teve uma vitória do centrão, que é aquela galera que é direita, mas não é extrema-direita. É aquela galera que, né, transita ali entre uma centro-direita, eventualmente pende um pouquinho para a esquerda, dependendo das circunstâncias, né? Enfim, aquela galera que é mais, sim, mais mistureba, mais em cima do muro, né? Que não pende para nenhum dos extremos. E aí eu acho que, inconscientemente, a gente já cansou, na verdade, do extremismo e da capacidade de não debater. Eu acho que a gente precisa de moderação. E eu acho que, talvez, as eleições municipais chamem atenção para isso. Que o brasileiro, mesmo aquele brasileiro que é pouco instruído, ele está dizendo assim, pelo amor de Deus, eu preciso de moderação. Eu preciso que, em algum momento, os dois lados parem de brigar e resolvam os meus problemas do dia a dia. Né? O meu problema aqui é eu não tenho comida para comer, eu não tenho emprego, eu não tenho saneamento básico, eu preciso disso. Então eu acho que talvez, por mais que as pessoas não reflitam sobre esse assunto propriamente dito, eu acho que o discurso extremado também já se exauriu. Eu acho que ficou em 2018, sobreviveu até 2019 e a pandemia veio para cansar todo mundo e dizer assim, chega, ninguém aguenta mais esse debate, ninguém aguenta mais ter que tomar um lado ou outro. A gente só quer alguém que resolva o problema. Então eu acho que é isso. Eu acho que talvez essa coisa de não vamos debater, talvez esteja morrendo. Talvez eu também possa estar sendo otimista, né? Não sei como é que vai ser as próximas eleições. Eu espero estar certa. Eu espero que essa necessidade eu acho que essas eleições elas vão ser definidas nesse ano, dependendo de tudo que vai acontecer. Porque a gente ainda vê muitos debates sofridos com pessoas próximas, né? A gente acaba... Infelizmente, a questão familiar fica abalada, né? Porque as diferenças de ideologias, pensamentos políticos, eles acabam causando conflitos. E as pessoas começam a se afastar. No Death Note, essa polarização, ela acaba não sendo mostrada muito. Porque a gente vê tudo centrado no próprio Kira. Então a gente vê aquilo que está assim em volta dele, né? A gente não consegue ver exatamente como que as pessoas pensam. Chega uma hora que a polícia, por se sentir ameaçada, por não estar conseguindo resultados, por achar que todos vão morrer, elas desistem simplesmente de procurar o Kira. Eles desistem. Eles falam para aquele grupo que é liderado pelo pai do Light, né? Eles falam assim, ó, se vocês quiserem continuar investigando o Kira, façam isso na conta de vocês. A polícia não tem mais nada a ver com isso. Ela se abstém. E aí a população entende o quê? Que o Kira tá certo. Então a gente não vê essa questão dessa polarização, por exemplo,
na população, na história. Pelo menos o meu entendimento é que todo mundo concorda que o Kira está certo e que a polícia está reiterando e afirmando que aquilo está certo. É por isso que eu estou dizendo que a nossa eleição vai depender desse ano. A gente precisa ver qual vai ser a ideia geral, digamos assim, sobre certo e errado, bem e mal, e como é que a nossa sociedade vai ficar. Porque a gente sabe que o desespero, como é a situação que a gente está agora, por causa dessa pandemia, ele não é o melhor dos juízes. Não, a gente não fica muito normal quando a gente está numa situação extrema. Então, vai ficar difícil de julgar. Eu não vejo assim, uma possibilidade tão grande. Aliás, eu vejo com preocupação uma possibilidade de reeleição. Indo para o próximo tópico, a gente vai dar uma olhadinha na questão de bem e mal. Porque na série, tanto no anime quanto no mangá, a gente vê várias referências bíblicas relativas ao Light, aos Shinigamis, a toda a situação ali. Então, o Light recebe esse nome em referência ao Lúcifer, né? Porque Lúcifer é o anjo da luz. E ele foi o que se revoltou contra, entre aspas, a tirania de Deus e resolveu que ia criar o próprio mundo para ele. E esse mundo calhou de ser o nosso, estamos lascados, né? Então, assim, o Light, ele recebe esse poder divino, ele ascende como esse poder e ele acredita piamente de que ele pode se tornar um Deus. Isso também é uma coisa muito Lúcifer, né? Lúcifer quis se igualar a Deus, quis ficar no mesmo patamar. Se lascou, se lascou. E ainda bem que o Light também se lasca. Eu já pensou, gente? E eu ainda fico mais feliz porque é o Ryuko. O Ryuko sempre cortou as asas do Light. E ele corta a última, né? Que é a vida. Tipo, tchau. A cena da morte acontece de maneiras diferentes no anime e no mangá. A diferença não é tão grande assim, mas acontece de maneira diferente. Mas ainda assim é o nosso querido Ryuko, salvador da pátria, defensor da humanidade. Mentira, ele não é nada de defensor da humanidade. Ele só chegou o momento do Light, né? O Light já deu, terminou o seu prazo aqui na Terra, foi muito bom enquanto durou. Vamos todo mundo pro mundo do Shinigami, deixa os seres humanos se resolverem aí. Então, as noções de bem e mal, elas ficam confusas para as pessoas dentro da história. Para nós, talvez não, mas aí também depende de quem você é, porque tem gente que depende do Kira, né? Então depende de quem você é aí para ver a questão do bem e do mal. E aí eu vou falar de dois personagens que eles ficam muito entremeados nessa disputa do bem e do mal, que são dois rapazes que estão na investigação, que eles fazem parte do time da investigação. Um é o Aizawa e o outro é o Matsuda. O Matsuda, ele é aquele alívio cômico. É o que faz piada, é o que ele faz dá coisa errada na hora É errada. um banana, o Márcio dá um banana do início ao fim. Ele só faz alguma coisa que preste no final. Que ele tanta pena dele. Ele toma coragem e atira, né, no Light. Ali quando eles já descobrem que ele é o Kira. Mas é a única atitude sensata desse cara. Ele é um banana do início ao fim. Me dá até uma revolta. E o Matsuda, ele vive numa espécie de confusão. Porque assim, ele acredita que ele tá do lado da justiça. E o Aizawa, ele é aquele personagem que começou participando do time da investigação. Só que ele tem uma família. Ele tem uma esposa, tem uma filha. Se eu não me engano, tem um filhinho pequeno também. E ele estava ficando muito tempo fora de casa e arriscando a própria vida, né? Porque todo mundo que se colocava contra o Kira acabava arriscando a própria vida. Então ele estava se arriscando ali, né, nessa situação. E chega um momento em que o L faz um bendito teste. Porque como eles precisaram sair da polícia para continuar as investigações, o L não conta para eles que eles continuariam tendo salário, que eles teriam digamos, seria uma pensão para os familiares caso eles falecessem. Não conta nada disso e manda eles escolherem. Vocês fiquem aqui querendo lutar contra o Kira, vocês voltam para a polícia. E aí o Aizawa, ele fica numa situação muito delicada, né? Porque ele não tá pensando só nele, ele tá pensando na família dele também, que é uma coisa que eu consigo compreender assim muito, né? Você não pode tomar uma decisão sem pensar. Lógico que você quer fazer o certo, mas assim, ter pessoas que dependem de você é bem complicado nesse caso, né? E aí ele tava indeciso e tal, só que o Atari solta
essa questão da pensão e do salário e tal. E aí o Aizawa fica puto da vida e com razão, porque o L tava fazendo aquele tipo de teste. Tipo assim, mano, eu tô desde o começo aqui arriscando a minha vida e tu ainda vai me fazer um teste numa hora dessa? Eu tenho família, eu não sou um pálido que não dorme, que fica montando as coisas. Só come não doce. tem beira, né? Só come doce. Eu não sou você, entendeu? Eu tenho uma família, eu tenho que prover por ela, não pode ser assim. E aí ele se imputa e sai do time da investigação, tá? E volta para a polícia, só que no momento decisivo, quando o primeiro suplente do Kira, porque ele esqueceu que ele era o Kira, deixou o caderno na mão do Higuchi, e só que o Higuchi era burro e acabou sendo pego como Kira, dava muito na cara porque ele matava as pessoas que não eram da corporação dele para a corporação que ele trabalhava ter lucro. E aí, quando acontece esse caso do Higuchi, o Aizawa volta à cena do time da investigação como policial para prender o Higuchi como Kira. Né? Então, assim, ele dá o apoio policial para o grupo da investigação que eles não tinham mais, porque não era mais polícia, né? Eles eram detetives anônimos não remunerados. Basicamente isso que eles eram. Então, assim, o Aizawa, ele sofreu esse impacto nessa primeira vez, né, da questão da decisão, saiu e volta para o time da investigação, tá? Ele supera essa questão do L ter feito aquilo com ele e tal, tudo bem. Então, tanto ele quanto o Matsuda, eles têm questões que fica oscilando entre eles saberem se eles estão fazendo certo, se eles estão fazendo errado, se o Kira realmente é mau ou se ele é bom, e fica sempre essa questão. O Aizawa, ele não tem tanto essa questão de achar que o Kira é bonzinho, mas o Matsuda tem. O Matsuda, ele fica pensando, será que o que o Kira tá fazendo é errado? Será que não é a gente que tá sendo idiota, ledo, de querer prender ele? Ele fica nessa questão o tempo todo. E essa linha do bem e do mal, ela fica realmente muito confusa, né? Pra eles, não pra gente que tá assistindo. Pra gente é morte Kira. Pelo menos pra mim, né? Pra mim é morte Kira. Mas eu acho então, que assim, essa linha entre bem e mal, ela é o que eu tava falando no início. Eu acho que talvez o Death Note convide a gente a refletir que essa linha, ela existe dentro de todos nós. Não é errado você admitir que você tem coisas ruins dentro de você. O errado é a escolha que você faz. Quando você escolhe que esse lado ruim tome as decisões por você. Eu acho que talvez a discussão seja por aí. Porque coisas erradas a gente vai ter. Eu lembro que aconteceu uma vez comigo, que eu fui assaltada pela primeira vez, levaram o meu celular. E quando levaram o meu celular, eu pensei no Kira, tu sabia disso? Eu lembrei da história. Porque eu pensei assim, se eu tivesse no Death Note, eu mataria aquele cara que roubou meu celular. Eu tava com muita raiva nesse dia. Muita raiva mesmo. Meu Deus. E aí, depois eu parei em mim mesmo e falei, o que eu tô pensando aqui, mano? Não, peraí. Deixa eu refletir. E aí depois eu pensei assim, mas eu vi que aquilo ali que eu tava pensando era a minha raiva falando. A minha raiva por eu estar me sentindo violentada, por eu estar me sentindo injustiçada, por eu estar me sentindo invadida. Toda essa raiva que eu senti por ter sido assaltada e, enfim, o cara ter me xingado e roubado minhas coisas, tudo aquilo ali me levou a pensar dessa maneira naquele momento. E tudo bem se você tem sentimentos ruins dentro de você. Eu só acho que a gente não tem que deixar que essas coisas ruins, elas sejam as gerentes da nossa vida. Eu acho que é isso. E eu acho que talvez essas coisas ruins, elas precisem existir pra gente poder também enxergar aquilo que é bom. A gente não aprende sem o erro. E eu acho que, então, essa dicotomia dentro da gente seja uma dicotomia necessária. Uma dicotomia necessária para que a gente evolua como pessoa. E aí eu acho que é um perigo. Todos nós estamos numa bomba relógio iminente, na minha opinião. Mas eu acho que se você consegue reconhecer o errado, é porque você tem consciência do que é certo. O ruim é quando você não reconhece o que está errado. E eu acho que aí é que mora o problema. Então, tipo assim, eu tive esse momento e confesso que eu me julguei muito mal na hora. Eu falei, putz, mano, como assim eu tô pensando isso aqui na minha vida? Mas aí depois eu entendi isso. Ah, cara, a Tami tá me olhando aqui com uma cara super decepcionada. Não me cancelem. Mas é assim, cara, que funciona. A gente tem coisa ruim dentro da gente. Eu acho que é muito hipocrisia quando a gente diz assim, eu sou uma pessoa que eu sou aberta ao diálogo. Eu sou uma pessoa que, assim, você não é 100% aberta ao diálogo. Tem um limite pra tua tolerância. O que eu acho porém depende. Só que eu acho que tu tem que entender o seguinte, o teu limite de tolerar uma opinião não te dá o direito de exterminar quem tem aquela opinião. Eu acho que são coisas diferentes. Você pode ter uma tolerância no sentido de eu não tolero esse tipo de pessoa, eu não quero esse tipo de pessoa perto de mim na minha vida.
Mas isso não me dá o direito de ir lá e dar uma facada, isso não me dá o direito de achar que essa pessoa não pode frequentar os mesmos espaços que eu, de entrar no shopping, de andar de mão dada na rua, entendeu? Eu acho que são setores diferentes. Mas preconceitos e intolerâncias, todos nós temos. Todos nós temos um Kira dentro da gente. Eu acho que só o que define a diferença entre a gente é o quanto a gente deixa esse Kira tomar as decisões. É isso aí. Por que choras, Leandro Carnal? Né? E o último tópico, ele é um adendo. Por quê? Hoje é um dia simbólico. Aliás, ontem era, né? Porque já passou da meia-noite. Ontem era um dia simbólico. Que é o Dia Internacional da Mulher. Estávamos gravando no Dia Internacional da Mulher, agora a gente está no dia posterior. Tá? Então, olha só. Uma coisa que ficou muito clara para mim, muito clara na série o tempo todo, é o bendito do machismo. O machismo, ele acontece durante toda a história. Todas as personagens femininas ou não têm representatividade, assim, representatividade que eu digo, elas não têm uma presença forte na história, ou quando tem, elas se anulam. Quando era para elas terem uma presença forte na história, elas se anulam. E aí vamos citar o caso das familiares do Light, né? Que ele tem uma irmã, que é a Sayu, e a mãe dele. Elas vivem em prol dele. Pelo menos essa é a impressão que a gente tem. Então, a Sayu, ela idolatra o irmão, ela acha ele o máximo, é o ponto referencial dela. E é praticamente como... É praticamente como se ela não fosse filha também. A impressão que me dá é que somente ele é o filho. Ela é um anexo. Um anexo familiar do sexo feminino. Uma fraquejada. É, exatamente. E a mãe é pior ainda, porque a mãe não faz absolutamente nada a não ser servir. Ela serve o pai, ela serve o Light. O Light, na ausência do pai, é como se fosse o próprio pai. É ele a autoridade da casa. Ela vai lá ver o horário que é pra ele lanchar, porque ele não pode se prejudicar, porque isso e aquilo. Ela é completamente apagada na história. E aí a gente chega na Missa, a Missa Money, que começa ótima. Ela vira o segundo Kira, toma atitude, manda fita lá pra televisão, arma um escarcel, porque ela quer conhecer o Kira, né? Então a gente bota fé. Aí quando ela conhece o Kira, o que acontece? Me diz aí o que acontece. Vira uma planta. Ela vira uma planta, é isso. Ai, Kira, tudo que você quiser eu vou fazer. Você quer que eu desista da metade da minha vida pra ter os olhos do Shinigami? Ai, eu vou. Ai, você quer que eu faça isso de novo? Tudo bem, minha vida foi diminuída pela metade 2 vezes. Eu posso morrer amanhã, mas eu tô feliz porque eu te ajudei. Você vai sofrer, mas vai ficar feliz por isso. Menina, que papo é esse de metade da vida? Vai fazer o Senai, vai estudar no vestibular, meu Deus. É, porque quando você faz o trato dos olhos do Shinigami, né, o restante Sim. que você tem de vida é diminuído pela metade. Ela faz isso 2 vezes. Ou essa menina era imortal, ou ela, tipo, não dá muito, ela vai morrer amanhã. Ela tem 48 horas de vida agora. Depois da segunda vez. Bem isso. E aí, a outra personagem que eu acho, assim, muito importante da gente falar é a Missouri, que é a noiva do Ray Pember. O Ray Pember é um agente do FBI que é morto pelo Light, porque ele estava sendo investigado, né? Foi a primeira investigação que foi feita em cima do Light, porque o L desconfiou dele, como sempre. Ele sempre desconfiou dele desde o início. E aí a primeira investigação envolveu o FBI, e o agente do FBI que foi seguir o Light foi o Ray Pember, e ele tinha uma noiva chamada Missouri. A Missouri já estava assim de olho no que poderia ser o Kira e fala isso pro Ray. Só que o Ray não dá ouvido pra ela. Ela fala pra ele: Leso, não vai se identificar pra ninguém. A gente já percebeu que o Kira, ele precisa, né, do nome da pessoa pra matar. Então não se apresente pra ninguém. Aí o Light fez todo aquele negócio do ônibus, do assalto ao ônibus, do ônibus sequestrado e tal, pra conseguir a coisa. E ele mostra a identificação dele pro Light. Deu ruim, ele morreu, e não só morreu, como matou todos os agentes do FBI que estavam no Japão investigando. E aí a Missouri, quando ela fica sabendo que ele tinha participado desse sequestro, antes dele morrer, né? Ela pega e fala pra ele: ai, mas isso foi perigoso, porque não sei o quê. E ela já foi uma agente do FBI.
Ou seja, girl power, né? Ela era agente do FBI, maravilhosa. Só que, adivinha, ela largou a carreira dela no FBI pra casar. Era isso que eu ia falar. Eu lembro que ela abdicou da carreira e que o próprio noivo dela, pelo menos no anime, diz assim que tinha sido uma perda muito grande pro FBI. Porque ela era melhor investigadora até do que ele. Tanto que, na verdade, tu falou assim, que ela disse pra ele que já sabiam que o Kira precisava de nome. Na verdade, não sabiam. Ela é que percebeu que ele precisava do nome. Porque, na verdade, ninguém sabia como é que ele matava. Foi isso que eu quis dizer. Inclusive, na época, achavam que o Kira precisava do rosto da pessoa e não do nome. E aí foi que ela, eu não me lembro exatamente qual foi o link que ela fez, mas ela só olhando a situação conseguiu perceber que não era uma questão do rosto, e sim uma questão do nome. E aí, quando ela fica sabendo que ela fica bem preocupada, né, com tudo aquilo, aí ele fala assim pra ela: mas amor, você não é mais agente do FBI, você não precisa mais se preocupar com essas coisas, vai dar tudo certo, tá tranquilo, tá suave, eu tô aqui resolvendo as paradas, entendeu? Pode ficar tranquila. E além do mais, a gente tá noiva, a gente vai casar. Quando a gente casar, você vai se preocupar só com a casa e com os filhos, você não vai ter que se preocupar com nada disso, então relaxa, tá? Deixa que eu tomo conta da situação. Se fosse eu teria enfiado uma blifa no meio da cara dele. Mentira, não ia bater. Mas eu ia falar: pô, cara, como assim? Você tá desprezando a minha inteligência porque eu sou sua noiva agora? Tá louco? Como eu sou agente do FBI. Ou fui agente do FBI, né? Mas ao invés de ela ter essa atitude, não, ela fala: é mesmo, amor, é verdade. Detalhe, ficou viúva do casamento. Ficou viúva do casamento, bem feito. 1 minuto de silêncio por essa cena. Entendeu? Aí já não basta a missa ser capaz do Light, se jogar lá, parece um tapete no chão pra ele pisar. Aí tem essa aí que fala isso. Isso é coisa do gênero de mangá que o Death Note é. Shonen, acredito que seja shonen. Mas, de modo geral, os mangás que são voltados para o público masculino, e Death Note é um deles, são mangás sexistas, são mangás machistas. Você vai encontrar isso em todos. Toda personagem feminina ou é aquela que vai ser salva e não serve pra nada, a não ser salva, sequestrada e salva, ou é aquela personagem que ela vai ter um poder super foda, ela vai ter uma habilidade super foda, mas no final ainda vai precisar ser salva mesmo assim. Isso é uma coisa do gênero, porque eu acho que vem também da cultura japonesa, querendo ou não. E aí, dificilmente você vai ter uma história com empoderamento feminino. E quando você tem histórias voltadas para o público feminino, são histórias de romance, que são os shoujos, aquele mais maduro, né? A comunidade otaku... Josei, isso. Comunidade otaku, não me cancele. Eu não sou por dentro dos paranauê dos nomes. Eu só leio. Enfim, tem aquele romance que é pra adolescente, romance que é pra adulto. E aí, tipo, todas essas mídias japonesas, elas sempre vão colocar a mulher numa posição de vulnerabilidade. Dificilmente você tem um protagonismo feminino. E quando você tem um protagonismo feminino, é atrelado a um homem. Quase sempre. Aí a menina toma uma decisão, toma uma atitude, aí faz besteira, porque aí é só um pano de fundo para que o cara chegue com uma entrada assim espetacular e salve o dia. E aí acaba que a menina fez tudo só pra ser salva, no final mesmo. Pois é, isso é uma coisa revoltante, mas não é exclusividade, né, do Death Note. É uma coisa que tu vai encontrar em todas as mídias de mangá. Essa é uma das razões pelas quais eu não leio mais shoujo e nem shonen, porque eu só passava raiva. Eu terminava de ler, capaça da minha vida, porque era só umas mulheres plantas, umas mulheres que se tivesse lá e não tivesse, não fazia diferença nenhuma. Então, assim, eu cansei. Eu desisti desse tipo de mídia, porque não adianta. Eu acho que talvez agora essa nova galera esteja percebendo que esse modelo já não funciona mais. Já tem alguns passos tímidos nessa direção. Mas eu acho que vai demorar muito tempo pra gente mudar esse estereótipo feminino dessas mídias japonesas. Até lá a gente vai ter missas e todas as mulheres que desistem da carreira pra casar. Certíssima Daphne, tá? A Daphne no Scooby-Doo cansou de ser a donzela em perigo, entendeu? Virou mestre do karatê, descia lá o sarrafo em todo mundo. É isso aí. Daphne! Ícone! Ora, eu não quero mais ser a donzela, você pega, não. Vou transformar meu corpo numa arma perigosa, tá legal? É isso aí. Tá ok? Gostou? Então pronto. Enfim, então basicamente é isso. Aí eu vou só fazer o arremate da história, porque assim, o Kira cai,
o Matsuda é o que dá o tiro da misericórdia e ele morre, mas ele foi morto pelas deduções do L, do Nier e do Melo. O Nier e o Melo disputavam a sucessão de quem seria o próximo L. Mas como não se chegou a uma decisão, nenhum dos dois foi um sucessor. Na verdade, eles foram um complemento, se juntaram. O Nier, ele era mais a pegada do L. Ele parece autista, né? Pelo menos a impressão que eu tenho. Ele parece que é autista porque ele é extremamente inteligente, mas ele tem ele vive no próprio mundinho dele, ele não interage socialmente muito bem. E o Melo, ele é super inteligente, só que ele é um inteligente agressivo. Ele se junta com a máfia pra tentar caçar o Kira. Ele vai, assim, à margem da lei pra conseguir. E aí, a união desses dois poderes é que consegue prender o Kira. Prender não, né? A intenção era prender, mas o Kira acaba morrendo, graças a Deus. Então, assim, eles se juntam e conseguem fazer um cerco ali com o Kira. E o Ryuko dá o golpe de misericórdia porque é ele que escreve o nome do Light no caderno e o Light faz a passagem. E essa cena do anime pra mim é muito foda. Que o Raito, quando ele já tá desmascarado, ele chega pro N e fala: eu sou um deus do novo mundo, eu sou o cara que vai mudar a humanidade. E aí o N, com todo aquele jeito dele de autista, olha pra ele e fala assim: não, você é só um maluco com uma arma de extinção em massa na mão. Ele fala, tipo, com essas palavras. E ele, assim, naquele momento, acho que o Raito talvez tenha caído em si. Acho que talvez foi o único momento de lucidez dele. No meio dessa loucura toda, ele percebe que, tipo, mano, ele não é um deus. Ele só é um cara que enlouqueceu. Foi isso, sabe? Quando o L joga isso na cara, em seguida ele é morto pelo Matsuda. Mas ele enlouquece mesmo. A sanidade mental dele vai degradando, sabe? No decorrer da história, a gente percebe que ele já não tá mais normal. Ele nunca foi, mas ele foi piorando, né? Ladeira abaixo, assim, fundo do poço, sombra do fundo do poço, e só foi evoluindo. Bom, então agora... Ainda tem mais um tema muito polêmico pra gente lidar aqui, que é o crush em personagens 2D. Tem tudo a ver com o jogo que a Will vai fazer com a gente. Ah, é? Eu espero. Então agora é o martelo, né? Martelo, martelão. Tá pronta, Tami? Tô. Tá pronta, Jack? Pra martelar o martelão? Eu martelava na cabeça do Kira esse martelo. Ia ser bom. Ia ser tão legal. Poxa, ficou devendo essa. Bom, então vamos lá. A gente tem dois viés para julgar aí se é justiça ou é vingança. Primeiro é a visão do Kira e a visão do LN e resto do mundo. Então, Kira, ele exerce justiça ou ele exerce vingança, Tami? Complicado. Eu não acho que seja Ela justiça. tá falando do Kira. O quê? Como assim é complicado? Meu Deus, me pegaram. Ela tava me julgando porque eu falei que podia matar o velho pedófilo lá. Ela tava aqui me julgando. Tá vendo só? Enfim, a hipocrisia. Pois é, eu tava pensando em justiça na visão do Kira, porque ele achava que ele estava exercendo justiça. Mas, na minha visão sobre o Kira, eu acho que eu considero vingança. Na verdade, eu acho que ele queria se vingar do mundo, queria se vingar do tédio dele, queria se vingar de algumas frustrações que ele tinha também. Ele achava que ele ia resolver tudo isso com esse novo poder de Deus do novo mundo. Mas como ele não era Deus, as pessoas conseguiram chegar nele. Mas acho que não era justiça, não. E aí o outro é o L, né? O L, eu acho que era justiça, sim. Porque como a gente discutiu sobre o L ou o Light fazerem parte da sociedade, como o Light era parte da sociedade, ele só conseguiu uma arma diferente de todo mundo e meio que conseguiu ficar um pouco acima das outras pessoas. Então eu acho que o L fez era justiça, sim. Até porque eu não acho que ele foi prejudicado, né, de alguma forma, para ser vingança. A não ser que isso também não se enquadre em vingança. Mas aí... É nessas horas que a gente vê que ela é de gêmeos. Ai, é de gêmeos. É de Agora gêmeos. faz sentido. É nessas horas que a gente vê que ela é de gêmeos.
Mas então, o Vai, Light Jack, é tu. vingança e o Light é vingança Do e o L é justiça. Vai, Jack. Eu não preciso, todo mundo já sabe o que eu penso. Pra mim, o L é justiça porque ele tava lutando pra salvar as pessoas de um maluco que tinha conseguido poder demais. E ele não tinha nenhuma forma de interesse pessoal por detrás disso. Muito pelo contrário, ele se feriu pessoalmente nesse processo, porque ele sabia que era o Light e ele gostava do Light. Ele se feriu nesse processo, então não tinha nenhum interesse pessoal. E ele conseguiu passar por cima dos sentimentos que ele tinha de afeição e de amizade pelo Light pra exercer a justiça. Então, pra mim, L e companhia é justiça. E o Raito, sem comentários. Sério, pra mim, ele é só um maluco. Aquilo ali foi vingança, por como a Tami falou, contra o Ted dele. Na verdade, era vingança contra a vida dele, porque ele achava, como ele se achava muito bom, ele achava que ele estava destinado a grandes coisas. E quando ele percebeu que a vida dele seria uma vida absolutamente mediana, que era fazer faculdade, arrumar um emprego, casar e ter filhos, quem sabe um dia, ele se tornou frustrado com isso, porque ele achava que ele era bom demais para uma vida comum. Então, para mim, foi só uma vingança infantil, imatura, sem escrúpulo nenhum. Para mim, é vingança e não tem outra palavra. É isso. Bom, eu concordo com vocês. O Kira é vingança, apesar de que eu não vejo nem do que ele se vingaria de fato, né? Porque, enfim, na verdade, tudo gira em torno dele enaltecer o próprio ego inflado dele. É basicamente isso, né? E o L é justiça. Ele também tinha esse ego inflado, e ele tinha razão para ter o ego inflado, o L, porque ele era muito inteligente, mas para ele aquilo era uma disputa intelectual. Mas mais do que isso, ele pensava que ele não podia deixar uma pessoa com tal poder se sentir dono da justiça. Então eu vou pegar você não só pelo desafio intelectual, como também porque você não pode fazer isso e pronto, e acabou, certo? A justiça sou eu. Cada um deles se auto-intitulava a justiça. Bom, antes da gente ir pro game, eu só queria fazer um adendo, que quando eu tava fazendo pesquisa para fazer esse nosso episódio, né, houve um burburinho em relação ao fato na adaptação do Netflix, o L ser negro. E aí, um dos caras que eu vi o vídeo, que é um canal nerd, ele pegou e falou assim que ele não podia falar muito sobre isso porque ia ser considerado, ia ter muito mimimi em torno disso e tal, mas é porque ele, como fã da obra, queria que fosse fidedigno, né? Fosse fidedigno a caracterização dos personagens. Então ele não o tinha que L assistir nem a versão do Netflix, porque a versão do Netflix não é americana. Ele queria uma coisa fidedigna porque falou só do cara que é negro. Mas é isso daí que eu ia falar. Como você quer uma coisa fidedigna se todo mundo na história é japonês? E na Netflix ninguém é japonês. Então, já que a gente pode abrir espaço para isso, para os não promover o whitewashing, né? A gente já teve muita discussão sobre isso na internet, nas mídias, sobre essa mania de Hollywood americano, né? Fazer isso, colocar atores, tirar a etnia original dos personagens, né? Colocar outra, transformando todo mundo em gente branca, loura, do olho claro. Então, se indigne com isso, tá, meu querido? Só um recado pra você. Não sei se você vai escutar esse podcast, mas se escutar, o recado é pra você, entendeu? Então, se indigne por não ser atores japoneses, porque a história é japonesa, ora mais. Então, se pode ser gente loura, branca, né, que não é japonês, então o L, tudo bem, tudo maravilhoso ser negro, tá? Beijos pra você. Bom, e agora a gente vai pro game. E vá tomar no Primeiro que nerd nem a gente, né, cara? Ah, não, cara. A minha tolerância com homem geek já estourou. Então, ele não é, realmente. Então, vamos lá pro game. Olha só. Hoje vai ser o game Casa, Mata, Beija Literário. Casa, mata ou beija? Oh, yeah. Eu tenho aqui 3 grupos de personagens. São 3 nomes de personagens para cada um de vocês. E aí, dentre esses personagens, você vai escolher quem você beija, quem você casa e quem você mata. Uhum. Como não dá pra gente fazer um sorteio fidedigno, porque estamos à distância, então eu já deixei pré-selecionado o triozinho, só que eu dividi em grupo 1, 2 e 3. Aí cada uma de vocês escolhe um grupo, que aí fica meio que um sorteio, né?
Cada Tami, uma escolhe qual um. número você quer? 1 ou 2 ou Eu 3? quero o 2. 2. Jack, Eu quero o 3. 3. Então, eu vou ficar com 1. 2, 3 e 1. Tá. Então, Tami, olha só. A lista pra você é Missamane, o Atari e o Melo. O Atari é o braço direito lá do L. A Missa, A gente o nem falou muito Atari dele. e o Melo. E o Melo. Ah, tá. Quais são as opções que eu tenho? É casa, beija, mata. E mata. Quem você casa, quem você beija, quem você mata. Tá, eu beijo o Melo, eu caso com o Atari e eu mato a Missa. Fácil. Porque a Missa tava fora de cogitação, beijar ou casar. Se você beijasse, ela ia querer casar. E se você casasse, enfim, né? Tava fora de E ela sendo o segundo Kira, você ia ter que ter muito cuidado, né? Muito cuidado. Tadinha. Demais. Olhou pro lado, já era pra você. Vamos lá, Jack. É Ah. você. Você pediu o 3, né? Isso. Então, pra ti tem Rem, Quem? que é a Rem, que é o Shinigami da missa. Ah, tá. O Light Ah. e o Mikami, Quem era o que é o Mika? suplente 2. O suplente 2. Ai, isso só me deu uma escrota. Meu Deus Tu do que céu. escolheu, não é minha culpa. Cara, eu mato o Light. O suplente, como é suplente? Eu só dou um beijo e eu caso com a Shinigami, porque pra mim ela é diva, rainha. Pois é, fada sensata, né? Exato. Dona do meu coração. Pode crer. Apesar de que ela tinha todo aquele negócio com a missa e a missa não valia o chão que pisa, né? Pois é. Aliás, ela era o chão que o Light pisava, basicamente. Então, enfim. E pra mim, sobrou o L, o Ryuko e o Matsuda. Ficou com a E aí, Pego o melhor. Ela ficou com a melhor, olha. Mas a culpa não foi minha. Eu disse pra vocês escolherem. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu nem dei piscadinha nem nada, gente, pra dar dica, nada. Eu deixei vocês escolherem. A culpa é de vocês. Obviamente, eu caso com o L. Mesmo ele sendo esquisitão, chato, enjoado, eu aguento, porque eu acho ele maravilhoso. Eu dou uns pegas no Ryuko, porque eu acho ele simplesmente muito maravilhoso, dando uns tapão na cara do Light quando ele merece, entendeu? E aí, infelizmente, eu mato o Matsuda, ele não merece isso, eu acho, porque ele dá o tiro da misericórdia. Merece Não, não, eu beijava o Matsuda. Eu beijava também. Eu beijava o Matsuda, eu matava o Ryuko. Eu casava com ela, mas eu beijava o Matsuda. Eu acho muito legal a postura do Ryuko, dando só na cara do Light. Só por isso ele já merece meus beijinhos, entendeu? Poxa. E aí o Matsuda, né, ele é engraçado e tal, deu o tiro da misericórdia, mas eu matava ele. E o L, nada de morte pra ele. Nada de morte, vamos viver felizes para sempre, já tenho a casa, vamos lá. Já tem os Entendeu? doces. Ai, eu faço brigadeiro todo dia. Quer brigadeiro, amor? Toma. Tu disse que tu tinha crush em alguém, Tami. Quem que tu tem um crush? Ah, de Death Note, eu não tenho muito crush valendo, não. Só no Matsuda mesmo. Ah, só Só um no Matsuda. pouquinho, assim. Só um pouquinho. É, porque eu tinha tanta peninha dele, sabe? Ah, eu tive um crush no L. Eu tive um crush no L. Só que eu acho que não daria certo entre a gente. E não sou eu, é ele. Sabe? Não sou eu, é ele, porque ele não sabe se relacionar. Então não ia dar certo. Eu ia tentar muito, porque eu tenho crush em caras esquisitos, entendeu? Cara esquisito, assim, com cara de abandonado, entendeu? Parece que não toma banho. Parece que não toma banho, né? Os caras. Também. Ah, não, banho tem que estar cheiroso. Não, mas a cara, aceito, não. aquela cara que parece que não tomou banho, que não dorme há Não, ele 5 não dias. dorme. Ele não dorme. Esse que é o problema dele. Mas daí a gente tem outras ocupações na vida, né, gente? Ele vai estar muito ocupado, não tem problema, não. Enfim. Enfim. Disposição é isso. tudo. Olha, gente, já tá muito Comer de tanto madrugada, doce, nós né, já estamos mano? Muito normal, açúcar. entendeu? Estamos Então, aqui bem louca já. Ai, meu Deus, que top. Somos muito tops. Eu adorei, eu achei super rica essa nossa discussão. Eu achei que a gente foi, voltou, viajamos, voltamos pra terra, entendeu? Eu achei que foi muito legal, adorei.
Eu espero que a gente não tenha ditadura no Brasil, porque, olha, com tudo isso que a gente fala nesse podcast, é provável que a gente vá encarcerado, assim. Vou vir buscar a menina morta de cara pra colocar uma algemia. Então tá, gente, foi isso. Tchau, Espero que pessoal! Vocês aguentaram até aqui. Um beijo pra Tchau, todos pessoal. vocês. Beijo, gente. Obrigada pela participação. Foi ótimo. Beijo. Pronto. Interajam lá com as nossas redes sociais. Arroba Carolina É Podcast. verdade. Arroba Carolina Podcast. A gente só tem Instagram por enquanto, tá? Twitter a gente vai pensar, quem sabe um dia. Então tá. Comenta lá o que Beijo. vocês acharam. Se é justiça ou se é vingança. A V de vingança. Se é justiça ou se é vingança. O Death Note. E se você for fanboy do Raito, não comente. Tchau. Muito obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, gente, eu sou a Carol Jack e eu tô passando pra lembrar vocês de seguirem a gente no Instagram, @carolivrospodcast.